Pois bem, pessoal, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem nessa manhã, né? Vocês da turma do sétimo ano da Escola Professor Trindade Verna. Hoje nós vamos falar de um tema, pessoal, que eu considero muito importante, que é o dia 18 de maio, onde nós trabalhamos, onde nós enfatizamos a campanha de enfrentamento à violência, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Antes de nós iniciarmos a nossa aulinha de fato, eu queria que vocês observassem, pessoal, nessa imagem aí, essas duas crianças. Duas crianças que estão ali chorando, tristes, porque elas representam esse tema que nós vamos trabalhar hoje. A exploração sexual de crianças e adolescentes, pessoal, ela gera uma situação muito complicada para a criança que sofre esses tipos de abuso. A criança ou adolescente que sofre esse tipo de abuso, pessoal, se não for tratada de maneira adequada, se não for acompanhada, se essa situação ela não for interrompida, ela vai desenvolver cicatrizes psicológicas, pessoal, que acompanharão a vida dessas pessoas, dessas crianças e adolescentes, de forma ininterrupta. São cicatrizes psicológicas que vêm trazer uma tristeza profunda, não aceitação, problemas psicológicos de inferioridade, culpabilidade, são coisas que são extremamente dolosas para quem sofre essa situação. E assim, por isso que nós, enquanto sociedade, todos nós, de maneira geral, temos que denunciar, temos que impedir, temos que trabalhar, temos que conhecer para poder enfrentar esse tipo de coisa que infelizmente assola a nossa sociedade ao mundo inteiro. Vocês vão ver aqui nessas próximas aulas. Eu vou pedir que vocês acompanhem aqui comigo esse slide. Se quiserem, vocês podem, inclusive, comentar comigo. Vocês podem expressar as suas opiniões. Se alguma dúvida, porventura, vier a surgir, vocês podem falar comigo, porque aqui vai ser uma pequena roda de conversa. Eu quero lhes iniciar falando sobre o dia 18 de maio, pessoal. Que essa não é uma data para se celebrar alguma coisa. Não é uma data como alguma comemoração dessas que nós já trabalhamos diversas vezes aí nas nossas aulinhas de História e Formação Humana. Essa é uma data, pessoal, que ela busca trazer uma simbologia de mobilização, de sensibilização, de informação e que visa, entre outras coisas, convocar a população, toda a sociedade em geral, para lutarmos todos juntos e combater a exploração sexual e o abuso que ocorre diariamente em nossa sociedade, pessoal. Então, assim, toda criança, todo adolescente, todos os adultos, de maneira geral, nós temos direitos. Nós temos direitos e deveres. O direito de um adulto, ele começa quando termina o do outro e vice-versa. E em relação às crianças, a nossa Constituição, as nossas leis maiores, as nossas leis específicas, elas trazem uma proteção, pessoal, gigante, justamente porque crianças e adolescentes estão aí com sua vida construindo, estão ali dando os primeiros passos do que significa ter uma vida social, ter uma vida diante da sociedade. Então, assim, esse dia 18 de maio, ele vem procurar, como vocês observam, pessoal, conclamar a sociedade, sensibilizar e informar para os direitos sexuais da criança e do adolescente. E foi uma data, como vocês observam, instituída pela Lei 9.970, no dia 17 de maio do ano de 2000. Isso significa que essa lei ela completa 21 anos. 21 anos de sua aprovação. E, no caso, nós temos 21 anos de luta instituída, de luta legalizada e de lei que precisa proteger e punir quem pratica esse tipo de abuso, de exploração sexual entre crianças e adolescentes. Então, assim, desde essa data, várias entidades, a sociedade em geral, ela luta pela defesa dos direitos da criança e do adolescente. E essas atividades que nós estamos trabalhando
a partir dessa data, e inclusive o ano inteiro, ela, ela busca conscientizar e busca ser trabalhada por todo o país. É a sociedade em geral, todas as autoridades, ONGs, secretarias de ação social, educação, todo mundo envolvido junto, trabalhando para abordar essa temática nas escolas, em todos os ambientes que se possa divulgar, para poder instigar a população e fazer com que ela entenda a gravidade da violência sexual entre crianças e adolescentes, certo? Então, assim, nós temos que denunciar. A palavra é denúncia. Uma sociedade informada, ela entende a gravidade e ela entende seu dever. Então, uma vez que nós estejamos vendo a situação de abuso acontecer, nós temos que denunciar. Temos que denunciar a polícia, temos que denunciar os nossos pais, temos que denunciar ao conselho tutelar. Enfim, há vários meios, formas e órgãos aí disponíveis para que nós possamos fazer tais denúncias e impedir esse ciclo vicioso de, de abuso e exploração sexual. Nós só podemos fazer isso, pessoal, através de informação. E é por isso que essa campanha do dia 18 de maio, ela se configura como de importância gigantesca. Porque uma vez que a sociedade ela esteja informada, ela consegue dar os primeiros passos para impedir esse tipo de abuso, para impedir esse tipo de situação que acontece, infelizmente, em todas as sociedades, como eu disse, no mundo inteiro. Ok? Então, denunciar é a palavra-chave. Nós temos aí os meios, os órgãos que eu acabei de falar para vocês e que vocês vão ver mais na frente, mas temos também os telefones que a gente pode denunciar de maneira anônima, de maneira a não se identificar. Enfim, são várias as situações que nós podemos tomar, ok? Então, só para fazer uma contextualização histórica dessa data, do porquê ela foi instituída e do início dessa luta contra a exploração e o abuso sexual, eu vou fazer aqui uma explanação um pouco sucinta do que foi o dia 18 de maio. Então, repare, essa data, 18 de maio, ela tem a sua gênese em 1973, onde uma menina de apenas 8 anos de idade, ela foi sequestrada por jovens de classe média alta, ela foi violentada sexualmente e depois ela foi cruelmente assassinada. Depois que essa criança ela foi morta e sofreu esses tipos de abuso, eles carbonizaram o corpo dessa criança, eles queimaram o corpo, provavelmente para se livrarem de provas, enfim, para não responderem a tais situações. Eu repito, pessoal, esse crime aconteceu no dia 18 de maio de 1973. E os agressores, as pessoas que estavam envolvidas nesse crime, infelizmente, elas não foram punidas até hoje. Então, essa data carrega essa simbologia dessa criança que sofreu esses tipos de abuso, certo? Então, assim, o dia 18 de maio ele foi conhecido como Dia Nacional, ou seja, o país inteiro envolvido nessa situação de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E a partir da aprovação dessa lei, né, o caso ficou conhecido como caso Araceli, que ocorreu há mais de 40 anos, né? E essas situações, como as de Araceli, como eu disse, infelizmente elas acontecem nos dias de hoje, pessoal. A gente pensa o seguinte, foi um crime que aconteceu lá nos anos 70, foi um crime cruel, foi. Quantas Araceles não se depararam com essa situação até hoje, ao longo desses 40 anos? Quantas Araceles não foram identificadas? Quantas Araceles hoje não estão sendo abusadas, exploradas sexualmente, sem que as pessoas não tenham notícia, sem que as pessoas não tenham coragem de denunciar, sem que as pessoas, elas, infelizmente, negligenciam, fazem vista grossa, deixam aquilo acontecer, sem buscar ajudar aquela criança que está ali, aquela criança ou adolescente que está ali, sem fôlego para gritar, sem alguém para recorrer. Essa é uma reflexão que fica para todos nós hoje. E por isso essa campanha ela é tão importante, porque ela precisa conscientizar a população dessa gravidade. Então, assim,
Nós temos vários canais. O primeiro é o Disque Direitos Humanos. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Qualquer pessoa pode fazer essa ligação. Qualquer pessoa pode denunciar um caso em curso, um caso que aconteceu, um caso que finalizou. Qualquer pessoa pode chamar a atenção, pode denunciar, pode buscar os órgãos, os meios, não se identificar, fazer essa ligação de maneira anônima ou comparecer aos órgãos que estão aí disponíveis. Fazendo isso, pessoal, nós estaremos valorizando a vida, nós estaremos valorizando o histórico de vida de uma criança ou do adolescente que está nessa situação. Eu falei aqui, pessoal, muitas vezes em abuso e exploração sexual. Só que, como vocês observam aí no nosso slide, há uma diferença entre eles. Então, por exemplo, vamos falar do abuso. O texto diz que o abuso acontece quando o adulto utiliza o corpo de uma criança ou adolescente para sua satisfação sexual. Pessoal, vocês vão ver aí daqui a pouco que uma criança, ela tem a idade entre 0 a 12 anos incompletos. O adolescente, ele tem a idade entre 12 anos e 18 anos. Para todos os efeitos, o menor de 18 anos, ele não é um adulto. Portanto, ele não responde, né, obviamente, às mesmas leis que um adulto, e ele é muitas vezes classificado como incapaz. Então, quando ocorre ali uma relação sexual, uma relação íntima entre uma pessoa adulta, vamos supor uma pessoa de 30 anos, uma de 12 anos, isso se configura como abuso, porque a pessoa é maior de idade e a outra é uma criança ou adolescente. Isso é um abuso. Então, quando um adulto ele tem essas relações íntimas como uma criança, com um adolescente, isso se configura como abuso, certo? A exploração sexual, ela acontece da seguinte forma: quando se paga para ter sexo com uma pessoa de idade inferior a 18 anos. As duas situações, como vocês observam, elas configuram como crime de violência sexual. Só que no caso da exploração, o adulto ele está pagando por aquilo. No caso do abuso, de alguma forma, o adulto conseguiu ali chegar até aquela criança e utilizar o corpo dela para a sua satisfação sexual. O abuso ocorre quando o adulto ele se utiliza daquela criança ou daquele adolescente. E a exploração, mais uma vez repetindo, ela acontece quando há o pagamento, ok? Quando um adulto chega e o adolescente ou a criança, ele, por questões financeiras, por questões pessoais, ou simplesmente, enfim, seja qual seja o motivo, ela recebe uma certa quantia e vende o seu corpo ali para aquele adulto fazer a utilização de forma sexual. Então, tudo isso está relacionado, pessoal, com prostituição, no caso da exploração. Embora seja exploração infantil, exploração de menor. O abuso, repetindo só para vocês não esquecerem, ele acontece quando o adulto ele chega até a criança ou adolescente, entra na cabeça da criança ou adolescente, seja qual seja a forma, e utiliza o seu corpo como satisfação sexual. Ok? Sigamos. Mais uma vez, eu quero dizer que a intenção do dia 18 de maio é destacar a data para mobilizar a sociedade, conclamar a sociedade, proteger as nossas crianças e adolescentes contra essas práticas de exploração e abuso sexual. É importante, pessoal, nós entendemos que essa data ela visa denunciar, responsabilizar os autores e, principalmente, proteger a população infanto-juvenil de todas essas situações que eu já falei aqui para vocês. Tá ok? Então, assim, é preciso que nós tenhamos em mente, pessoal, que o fato de nós não denunciarmos um caso em curso, um caso de exploração ou de abuso sexual, nós estaremos também contribuindo, mesmo que de forma não intencional, para que aquela exploração ou aquele abuso continue. Então, repare, se qualquer que seja da sociedade, seja qual seja a pessoa, ela percebe, ela sabe, ela identifica
que uma criança ou adolescente ela está sendo explorada, ela está sendo ali violentada sexualmente, e nós não denunciamos, nós estamos ali, de forma não intencional, contribuindo para aquele ato. Isso porque, pessoal, se nós denunciarmos, nós estaremos ali rompendo aquele ciclo vicioso, nós estaremos ali rompendo aqueles atos danosos contra a criança. Então é muito importante nós denunciarmos, nós irmos até pessoas responsáveis da nossa confiança e contar aquele fato. Se isso acontece com um parente, com um amigo, com você, enfim, seja qual seja a pessoa, é importante buscar alguém de confiança. É importante buscar um socorro para que aquele ciclo ele não se perpetue, para que aquele ciclo ele não avance, para que aquele ciclo ele de maneira nenhuma chegue ao caso de Araceli. Então nós vimos aí, de forma histórica, que em 1973 a pequena Araceli de 8 anos ela foi violentada, ela foi assassinada, teve o corpo carbonizado. Será que alguém viu aquele ato? Será que alguém identificou? Será que alguém percebeu alguns sinais que estavam acontecendo com ela? Alguma manifestação de caráter? Algum comportamento estranho? Será que alguém viu ela triste e perguntou a ela por que que ela estava naquela situação? Será que alguém se transformou em um amigo? Ou será que ela buscou ajuda? E se ela buscou ajuda, será que a quem ela buscou ajuda respondeu de forma satisfatória para finalizar aquele ato? Essas são perguntas, pessoal, que nós não saberemos no momento responder. Agora, se a menina Araceli, porventura, buscou a ajuda de alguém e contou aquela situação a alguém, e a pessoa simplesmente deixou de lado, a pessoa simplesmente negligenciou, aquela pessoa tem culpa. Aquela pessoa contribuiu para aquilo acontecer. Ela foi omissa. Ela não fez o seu dever moral diante da sociedade, ela não executou o seu dever moral diante da sociedade e rompeu aquele ciclo. Se ela tivesse feito uma denúncia anônima, se ela tivesse procurado o conselho tutelar, a polícia, os pais da criança, nós nunca sabemos. O que nós sabemos é o seguinte: se nós nos depararmos com uma situação semelhante e nós não denunciarmos, aquela situação ela vai continuar acontecendo. Aquela situação ela vai continuar se perpetuando e a criança vai, ou o adolescente vai continuar naquele ciclo vicioso que nunca vai acabar. Então, assim, nós temos que denunciar. Quem não denuncia também violenta, ok? Há os números disponíveis, há os órgãos disponíveis, as secretarias estão disponíveis aí para como é que eu posso dizer, atender a essas solicitações, mesmo que de forma anônima, elas podem aí contribuir para salvar a vida dessas crianças e desses adolescentes, tá ok? Então, pessoal, só para nós contextualizarmos, a violência sexual contra criança e adolescente é um fenômeno que ocorre em todas as classes sociais, desde as classes mais pobres, as classes médias, né, pessoas que têm um capital um pouco maior, até as pessoas ricas. Isso acontece no mundo inteiro. Pessoal. E assim, os dados que nós temos hoje é que cerca de mais ou menos 1 milhão de crianças são vítimas de violência sexual no mundo a cada ano. Então, a cada ano, 1 milhão de crianças elas são violentadas. Elas têm os seus direitos violados, a sua infância muitas vezes interrompida, a sua vida estigmatizada, o seu futuro comprometido por conta de exploração, por conta de abuso que aconteceu durante a sua infância ou a sua adolescência. Por isso que essa data, pessoal, o dia 18 de maio, ela é simbólica. Imagine, pessoal, uma criança que tem a sua infância, a sua adolescência interrompida. Imagine uma criança conviver com esses atos durante a sua vida. Porque muitas pessoas, elas desenvolvem depressões, elas desenvolvem problemas outros psicológicos,
isso reflete na sua vida, na vida da sua família que vai ser constituída, na vida dos seus filhos. Infelizmente, muitas pessoas cometem suicídio por causa disso. Então, nós não podemos fazer vista grossa, nós não podemos negligenciar essas coisas que acontecem, tá ok? Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Essa foto da campanha, ela é muito importante, eu achei ela muito bonita, muito interessante, né? E 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Então, se você esquece, você permite. Você lembra da importância de se proteger a criança ou o adolescente, você está ali na linha de frente combatendo esse tipo de coisa. E nós não temos que ter medo, pessoal. Porque quando você faz o certo, você não precisa temer. Quando você faz o certo, pessoal, Deus, eu acredito em Deus, Deus está vendo tudo isso, Ele vai estar ali do seu lado. E quando você segue o caminho correto, você não precisa temer nada. Você não precisa temer os poderosos, você não precisa temer quem está ali fazendo isso ou aquilo. Você só precisa temer a Deus. Só a Ele que você tem que prestar conta. Seguindo aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam um pouco das nossas leis, certo? Só para nós contextualizarmos. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi instituído nos anos 90, né? Que é um dispositivo, uma lei gigante que vem proteger a criança e o adolescente contra as situações que acontecem nessa idade, nessa faixa etária. Então, por exemplo, você sabia que o artigo 2, o artigo 2º desse estatuto, como eu disse, ele considera a criança a pessoa de até 12 anos de idade incompleta e o adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Então, se você tem 17 anos, você não é um adulto. Você não pode responder como um adulto. Você não pode tomar decisões como um adulto, porque você ainda é um adolescente. E se você tiver até 12 anos, aí é que você não pode tomar decisões solo, decisões sozinhas. Você não pode, porque você ainda é uma criança. Então, já o artigo de número 4, ele determina que é também dever da família, ou seja, a família tem a obrigação de assegurar a efetivação dos diversos direitos referentes à vida de nossas crianças e adolescentes. Como, por exemplo, a vida, temos que proteger a vida, a dignidade e o respeito, dentre outras situações que a família tem que proporcionar. E já no mesmo dispositivo legal, lá no artigo 5º, diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, sendo punido tanto com a ação como a omissão da família que não garantiu os direitos fundamentais. Então, repara bem, se a família não garante esses direitos, se a família é omissa, ela também será punida. Tudo isso a família tem que fazer com que a criança alcance esses direitos. Ela não deve ser explorada, ela não deve ser violentada, ela não deve ser oprimida. E se isso acontecer, ou pela ação ou pela omissão, os pais daquela criança, a família, os irmãos, os tios, todas as pessoas, elas serão punidas na forma da lei. Ok? Então, reparem, pessoal, olha só. Quais são os tipos de violência contra criança e adolescente? Nós vamos aqui ler aqui na nossa tela e vamos contextualizar esses tipos de violência, porque é muito importante e a maioria das pessoas não sabem do que se trata. A violência física todo mundo sabe, né? Quem nunca levou uma pisa do pai ou da mãe? Se hoje isso está em discussão, é uma discussão bem acalorada, muito importante, né? Eu lembro, eu particularmente, eu, Bartolomeu, que uma vez eu não queria ir para a escola, né? Eu era um adolescente, talvez eu tivesse meus... Eu ainda era criança, porque eu não tinha 12 anos ainda, né? E aí eu não queria ir para a escola, eu estava com uma preguiça gigantesca.
de ir para a escola, e eu pedi à mãe, a pai, para não ir, meu pai vai, e eu digo, eu não vou não, não sei o quê, eu quero brincar, e o pai dizia que eu podia brincar de tarde, a aula era de manhã, e aí o pai me deu uma pizza, e eu fui para a escola, né, depois de levar essa surra, e nunca mais eu faltei à escola de forma intencional, nunca mais eu menosprezei a escola, pessoal. Então, assim, para mim foi bom. Se eu tivesse ficado ali, eu tinha desenvolvido aquela preguiça e tinha talvez deixado de lado, relegado aí os meus estudos, né? Mas a violência física, quando ela se trata de espancamento, ela é punida na forma da lei. Então, repara, a violência física é usar da força física para castigar, punir, disciplinar ou controlar os filhos de forma intencional, não acidental. Revela abuso de poder e pode deixar marcas como hematomas, arranhões, fraturas, queimaduras, cortes, entre outros. A pisa que eu levei de pai foi umas 2 ou 3 chineladazinhas que só doeu naquele momento e não ficou hematomas. Mas se porventura uma criança chega na escola cheio de hematomas no corpo, se a criança chega na escola sangrando, com arranhões, com cortes, isso configura um crime punido na forma da lei. Isso é muito sério. Eu não sei se vocês acompanharam aí recentemente, pessoal, o caso daquele menino lá em São Paulo que foi morto. Está sendo investigado, né, o caso, mas a mãe dele e o padrasto dele foram presos, né? É um crime que está aí sendo investigado. Eu sei que a criança ela foi espancada, segundo os laudos. Ela teve lacerações no fígado, em outros órgãos, teve hemorragia interna e, infelizmente, o menino ele veio a falecer. Então, fica aí uma situação para a gente pensar, repensar e discutir muito, né? A violência psicológica, pessoal, ela também é muito importante e muito séria. O que ela é, na verdade? São aquelas atitudes, palavras e ações que são ditas aos filhos e demais crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, que os impactam profundamente, podendo assim constranger, envergonhar, censurar e pressioná-los. Essa agressão emocional ou abuso psicológico, ela não deixa marcas físicas, mas pode gerar a médio e longo prazo baixa autoestima, estresse, ansiedade, depressão, automutilação, dependência de álcool e drogas. Ideação suicida e finalmente pode levar ao próprio suicídio. Isso também é muito importante, pessoal. Quando você convive com pessoas que ficam a todo momento ferindo o seu psicológico, diminuindo você, tentando manipular você, equiparando você a nada, enfim, todas as agressões psicológicas que, em última instância, elas tentam subverter o que você é, essas agressões elas tentam diminuir você a tal ponto que você se equipara mesmo ao nada. Isso é prejudicial porque vai gerar prejuízos gigantescos para a sua consciência, para a sua psicologia interna. E isso vem trazer essas questões aí, essas dependências, essas ideações suicidas, esse sentimento de inferioridade. Enfim, tudo isso é, por assim dizer, muito prejudicial. E aí nós temos a violência institucional. Repare, quando quem pratica a violência contra seus filhos são as instituições ou os seus representantes que deveriam agir para protegê-los, como escolas, creches, professores, médicos, agentes públicos, dentre outros. Isso é muito importante, pessoal, porque quando essa violência institucional ela ocorre, nós temos aí não alguém necessariamente da família, mas pessoas que atuam nas instituições que deveriam nos acolher, que deveriam nos ajudar. Como, por exemplo, se você está numa escola e você vê um professor, um diretor, um funcionário, ou até mesmo um colega que esteja lá, agindo de má fé, lhe violentando no sentido psicológico da coisa, isso também é errado. Isso é violação institucional. Quando você vai ser atendido no hospital e o médico lhe trata mal, quando você vai em um órgão público e o funcionário lhe trata mal, lhe humilha, diz coisas que você não merecia ouvir, isso é
violência institucional. Tudo isso é violência institucional. Se um professor pega demais no seu pé sem motivo na escola, se ele lhe cerca ali psicologicamente, se ele tenta exaurir você, se ele tenta chamar a sua atenção de forma, como é que eu posso dizer, sem motivo, isso é violência institucional, ok? É preciso que vocês compreendam o que danado é isso. E aí, pessoal, nós vamos para o ponto 4, que é a violência sexual. O que isso significa? É abusar ou explorar do corpo e da sexualidade de crianças e adolescentes, podendo ser classificado como abuso sexual ou exploração sexual. Pessoal, isso é muito sério. Já imaginou um adulto formado, esse adulto já, como é que eu posso dizer, que tenta interagir com a criança ou adolescente. Crianças e adolescentes, elas ainda não têm uma psicologia formada. O corpo, muitas vezes, está em desenvolvimento. Muitas vezes não, o corpo está em desenvolvimento. E esse adulto interage com essa criança ou com esse adolescente, e nesse caso tem a exploração, a prática da sexualidade com ela. Isso é violência sexual. A criança nem está preparada para tais coisas, do ponto de vista psicológico, nem do ponto de vista físico. Nós aprendemos isso na biologia, nas ciências biológicas, ciências sociais, enfim. Nós sabemos que isso configura exploração e violência sexual, ok? O abuso sexual, ele já traz um ênfase maior. É a utilização da sexualidade de uma criança ou adolescente para a prática de qualquer ato de natureza libidinal ou sexual. Essa violência pode se manifestar dentro ou fora de casa, ou seja, pode ser advinda do meio intrafamiliar, entre a família, pai, irmãos, tios, avós, enfim, ou extrafamiliar com pessoas que não fazem parte da família. Então, reparem bem aí, só para vocês entenderem. O abuso sexual intrafamiliar, aquele que está relacionado à família, é aquele que ocorre no contexto doméstico, quando há relação de parentesco entre a vítima e o seu agressor, ou envolve ainda pessoas que residem no mesmo local que a criança ou o adolescente. Então, só para finalizar essa contextualização, esse abuso ocorre entre as famílias, né? A gente vê nos jornais, em alguns casos, os parentes próximos, os tios, avós, pessoas que têm um problema psicológico, que vê algum, como é que eu posso dizer, alguma possibilidade de relacionamento com aquela criança ou adolescente e acabam ali interagindo, acabam ali meio que utilizando do corpo daquela criança para sua satisfação sexual, para sua satisfação libidinosa. Isso é crime, isso é sério, e isso precisa ser denunciado, pessoal. Ok? Esse é o tipo de abuso sexual intrafamiliar. Já o abuso sexual extrafamiliar, ele acontece, pessoal, quando não tem uma relação de convivência. Quando a criança ela passa a ser explorada por alguém externo à família. Então, repara, isso pode acontecer, como vocês observam aí, fora do contexto familiar. Pode ser os vizinhos, pode ser o médico, pode ser o professor, ou qualquer outra pessoa que não seja conhecida até da vítima. Nós vemos aí na internet, nas TVs aí, nos meios de comunicação em geral, que isso é uma coisa recorrente. Isso é uma coisa gigantesca, certo? E nesse caso de abuso sexual, pessoal, também é importante a denúncia, porque quando se trata de uma situação intrafamiliar, alguém da família mesmo pode perceber, pode fazer a denúncia e pode intervir. Mas quando se trata de uma situação externa, muitas vezes não há ali, digamos assim, uma circunstância favorável para que seja denunciado. Então, é muito importante a observação, é muito importante conversar com as pessoas, é muito importante socializar com pessoas de nossa confiança, para que, nesse caso, se possa interromper tal situação de exploração. Então, vamos lá. Em relação à exploração sexual, só para a gente
finalizar. É a utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais com vistas ao lucro e aos ganhos financeiros. A exploração sexual, pessoal, prestem atenção. Imaginem novamente uma pessoa adulta que paga a uma criança, ou então que pega essa criança e oferece a outra pessoa, essa criança como objeto sexual, e recebe dinheiro por causa disso. Isso é muito comum, pessoal, que acontece muito com relação à prostituição infantil, às pornografias, às redes de tráfico e turismo. Eu lembro aqui de novelas que eu assisti aí no passado, onde muitas adolescentes, elas com o sonho de ser modelo, de ser cantoras ou de serem atrizes, acabam embarcando para outros países ou outras cidades, né, dentro do território nacional, com esse desejo, com esse sonho de melhorar de vida. E o que, que vai acontecer? Quando ela chega nesse local, ela se depara com uma situação totalmente diferente, com uma situação que não era aquela que ela imaginou. Então, no caso da novela, por exemplo, que reflete muito a nossa vida real, nós temos ali pessoas que saíram do Brasil, foram para a Turquia ou para outros países aí, nas novelas, no caso, e quando chega lá se depara com uma rede de prostituição. Prostituição infantil, prostituição na fase adolescente, ok? Ela se submete de forma obrigatória, não intencional, àquela situação. Isso é muito triste, pessoal. A pornografia infantil, como vocês observam, ela é reprodução, produção, venda, exposição, distribuição e comercialização de fotos, de vídeos, de desenhos envolvendo as crianças e o adolescente. Nesse contexto, nós temos aí algumas coisas interessantes a serem discutidas. Por exemplo, o sexting, como vocês observam. Ele é um termo que funde duas palavras, sex, que significa sexo, e texting, que significa texto, que define o envio de mensagens, de fotos e vídeos pessoais de conteúdo erótico e sensual, utilizando-se de qualquer meio digital eletrônico. Pessoal, isso é importante porque todos nós temos acesso à internet hoje, ok? A internet, ao Instagram, ao YouTube, ao Facebook, né? A internet proporciona tudo isso. E assim, em muitos casos, às vezes a gente está conversando e chega uma pessoa que nós não conhecemos, muitas vezes pode ser um adulto, um pervertido da vida, e ele se utiliza de uma imagem, que no caso seria de outra criança, de outro adolescente, e começa a conversar com aquele adolescente. Então, reparem bem, pessoal. Imagine uma pessoa de 12 anos, incompletos, que no caso é uma criança, tem acesso a esses meios de comunicação que eu lhes disse. Aí um adulto de 40 anos coloca uma foto ali de outra criança da mesma idade e começa a interação. Nós não sabemos quem está do outro lado da tela. Nós não sabemos quem está conversando conosco naquele momento. Então, aquele adulto, com a experiência que tem, com a psicologia que tem, começa a entrar na psicologia da criança, começa a pedir foto, começa a pedir imagem, e acaba ali acontecendo o sexting. Acaba ali começando uma relação de confiança entre eles que vai fazer com que esse adolescente, essa criança, acabe se deixando levar por aquela conversa e se submetendo àquela situação. Então, isso é muito sério. Quando nós estivermos no nosso Facebook, no Instagram ou no WhatsApp, e chegar uma pessoa com esse tipo de conversa, que nós venhamos a desconfiar daquele tipo de conversa, nós precisamos, pessoal, obrigatoriamente comunicar aos nossos pais, comunicar ao nosso amigo, comunicar a uma pessoa adulta da nossa confiança, para que se investigue, para que se pune. Nós só devemos, na verdade, conversar com pessoas que nós conhecemos, certo? E se for preciso a gente conversar com pessoas de fora, se a conversa fugir do objeto da conversa, né, que você está ali, você procura pessoas superiores a você do ponto de vista familiar e comenta esse caso, porque isso pode ser perigoso. Há casos aí na TV que muitas crianças marcam encontros às escondidas com esse tipo de pessoas sem conhecer e pode acontecer uma tragédia, pessoal. Nós temos que atentar para isso,
Nós temos que nos proteger para isso, ok? Então, isso é muito importante que a gente conheça para que a gente venha a combater, pessoal. Eu quero saber, né? Acabou aqui o nosso tema de aula, o nosso slide. Eu quero saber se vocês têm aqui alguma coisa para dizer, para comentar. É muito importante que a participação de vocês ela, ela seja válida nessa nossa aulinha de hoje, pessoal. Vamos lá? Meninos e meninas, podem ficar à vontade.